Vamos reler os 3 primeiros versículos e seguir mais adiante. Inicialmente, versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Há um contexto, meus irmãos, nesse movimento de muitas pessoas saírem da igreja e voltarem para o judaísmo, porque eles estavam sendo rejeitados pela comunidade dos judeus. O judeu, quando alguém professava a fé, ele trabalhava no comércio, ele não mais vendia coisas para um outro judeu. Ele tratava como alguém que apostatou da comunidade, apostatou da família. Familiares até eram rejeitados. Como que eles poderiam continuar firmes na caminhada deles, se reunindo não na glória do templo visível, mas em casas simples, até nas madrugadas eram as reuniões, muitas vezes, quando eles tinham que se esconder dos seus perseguidores. Alguns argumentam até que uma das propostas do capítulo 11 é fazer uma exposição sobre honra e desonra. Alguns escritos, eles falam sobre aquilo que para os homens é desonroso, mortes humilhantes. Mas a apresentação dessas narrativas no capítulo 11 é exatamente de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva contrária. Aquilo que os homens repudiaram, isso era honra para Deus. Homens dos quais o mundo não era digno. É assim que se fala no capítulo 11. E o autor, ele quer convocar aqueles irmãos a não mais saírem da igreja, não mais saírem da fé, da glória desse momento, mas eles olharem para aquela narrativa do capítulo 11 e tomarem como uma palavra de encorajamento para perseverarem. Por isso nós falamos no domingo passado, no capítulo 12, logo de imediato ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos, meus irmãos, uma grande nuvem de testemunhas, as testemunhas do Antigo Testamento, as testemunhas que nos rodeiam em nossa vida. E nós somos, no meio das tribulações, no meio dos desafios da vida, nós somos como que tomados a ser imergidos no meio das dificuldades e sermos engolidos por meio das dificuldades e fraquejarmos. Mas ao ouvirmos essa palavra de encorajamento, nós somos convocados a nos livrarmos do pecado. O pecado é como algo que tenta grudar. O pecado é algo que, se alguém não se pode brincar com o pecado, porque o pecado é algo que ele pode rapidamente virar um costume, rapidamente virar um vício. E ele fala, olha, esse pecado que tão firmemente se apega como algo que gruda e você não consegue se desvencilhar. Livre-se do pecado, livre-se daquilo que afasta de Deus e siga firmemente, porque o pecado, ele vai exatamente atrapalhar essa perseverança. Ou esse medo de eu ser rejeitado pelos judeus, é essa apreciação de eu estar dentro da comunidade judaica, é qualquer coisa na vida que me faz atrapalhar a minha caminhada, aquela exposição que ele fez no capítulo 10 de que a glória de Cristo, na sua simplicidade, ela é superior a toda a estrutura da exposição da antiga aliança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É comum no Novo Testamento, né?
uma linguagem própria do atletismo, né? Haviam corridas, Paulo faz isso na carta de Timóteo. Correr com perseverança, um atleta, ele não vai se desviar, ele não pode tirar o seu foco, senão ele não vai conseguir cumprir a carreira que está proposta. A caminhada cristã é muitas vezes tratada como uma peregrinação, como uma carreira que está proposta, onde nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. É a linguagem de Josué capítulo 1. Deus falou com Josué. O desvio muitas vezes é tido como descrito no Salmo 1, você sair do caminho, como que um viajante que para no meio do caminho, ele sai da rota e ele vai dar ouvidos a pessoas que estão conversando outros assuntos. Ele vai parar, ele vai sentar na roda dos escarnecedores e vai dar ouvidos. Mas o bom viajante, aquele que teme ao Senhor, é aquele que não se desvia, aquele que continua firme, aquele que persevera. Essa palavra, meus irmãos, perseverar, é a palavra mais importante do texto de Hebreus. O que nós estamos fazendo quando os dias passam? Nós vivemos em uma geração que é uma geração não muito diferente de alguns problemas que a igreja teve ao longo da história, né? O reverendo Eduardo está expondo 1 Coríntios, e no início de 1 Coríntios Paulo fala, né, alguns pedem sinais, os judeus pedem sinais, gregos pedem sabedoria. Os judeus, eles eram, meus irmãos, muito semelhantes lá naquele contexto de Corinto, como alguns de nossa geração. As pessoas querem, tempo após tempo, eles querem um novo sinal, eles querem algo extraordinário, eles têm dificuldade de perseverar no silêncio. Eles precisam ver algo, eles precisam pegar em algo, eles precisam ver o extraordinário, e nós precisamos aprender a perseverar. Quando nós olhamos que pessoas foram cerradas ao meio ao longo da história e não abandonaram Deus, não deixaram de continuar firme, isso é, meus irmãos, uma palavra de encorajamento para nós. Nós precisamos perseverar. Perseverar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e está agora sentado à direita do trono de Deus. A rejeição por uma comunidade, imagine você ser rejeitado pelo tio, pelo seu pai, pelo seu avô. Você... a gente tem na nossa cultura, né, algumas festividades de famílias. Geralmente final do ano a gente faz aquela reunião, né, que tem uma grande comida e juntas familiares. A comunidade judaica era muito forte isso, eles eram muito, se juntavam muito e sempre eram festas com boa alimentação, né? Alegria. Eles celebravam casamentos, eles celebravam quando uma criança fazia 12 anos, que era aquela idade que ela poderia já entrar no templo, né? Num local lá de aprender mais a palavra de Deus. Esses marcos ao longo da história, os judeus celebravam muito. Isso marcava a história deles. E agora alguém que estaria adorando a Deus ali no meio dos cristãos, ele era banido dessas celebrações. Ele iria ficar envergonhado, por isso que essa palavra, a vergonha que você está sentindo agora, olha, e agora o ponto não é a tua vergonha, existe alguém que passou uma vergonha maior, uma humilhação muito maior, e ele vai tirar os olhos da vida que aqueles irmãos estavam vivendo, da vergonha deles, para olhar a vergonha que Cristo, ele passou. O autor e consumador da nossa fé, ele suportou. Aqui existem duas coisas, né? O tamanho do sofrimento e o tamanho da vergonha. Quando nós estamos passando por sofrimento ou alguma humilhação, nós tendemos a não olhar, né, nada além disso, e a gente às vezes é imergido no meio daquela humilhação, no meio daquele sofrimento, e a gente achar que o nosso sofrimento é o maior de todos, ou a nossa humilhação é a maior de todas. Aí o texto nos conduz para olhar a Cristo, dizer: Cristo suportou a cruz. Houve alguém que propôs a ele a alegria. Houve alguém que apontou para ele: vê todo este mundo, todo mundo eu te dou, se prostrado me adorares.
mas em troca da alegria, ele suportou a cruz. Ele escolheu o sofrimento. Ele escolheu a vergonha para fazer a vontade de Deus, e agora, após isso, ele está sentado à direita do trono de Deus, e o movimento dele é um prenúncio sobre o nosso movimento. Nós temos dores, temos sofrimento, mas nós vamos para a glória. O sofrimento, ele não vai existir em nossa vida ao longo da eternidade. Ele é o nosso modelo para nós olhar, o autor e consumador da fé. Ele consumou. É Ele quem nos dá a fé e quem nos faz andar na sua presença. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ele foi envergonhado, mas ele suportou. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. As pessoas estão fraquejando diante da oposição dos pecadores e estão pensando parar. E ele diz, olha aquele que suportou a oposição e ele continuou, ele sofreu, ele foi humilhado. Esse é um desafio, meus irmãos, de nós não sermos moldados pelo mundo que nos cerca. Nós não sermos moldados pelo mundo que nos cerca. As crianças precisam aprender muito isso. Os adolescentes precisam aprender muito isso. Nós, os adultos, precisamos aprender muito isso. Há algo natural em nosso coração que é todo ser humano, ele quer ser aceito. Nós sentimos um grande pesar no nosso coração, até quando estamos certos. Quando nós somos rejeitados por uma maioria. Porque nós fomos criados para viver em sociedade, para viver em harmonia, para viver em paz. E às vezes o adolescente, ele chega na escola e ao professar a fé, ao andar no meio dos seus amigos, né? Ele ao professar a sua fé, ao defender as convicções da verdade de Deus, ele vai ser como que repudiado. Aquilo que os adultos muitas vezes encontram no ambiente de trabalho, no ambiente das amizades, né? O conceito do que o mundo diz de bom senso, de sabedoria. Se nós queremos manter o padrão da palavra de Deus, nós vamos ter muitas vezes que ficar envergonhados, sermos humilhados, sermos taxados, adjetivados, né? Nossa geração, quando quer humilhar alguém, ele adjetiva. Ao longo da história, né? Adjetiva alguém como alguém que é aquele grupo, né? Aquele grupo que não tem sabedoria, aquele grupo que não sabe fazer o caminho correto, o caminho da sensatez. Mas a palavra de Deus, se Cristo suportou a oposição, nós temos que suportar a oposição e não cansar e não desanimar, porque existe uma perseguição por meio de pecadores. Pecadores ao longo da vida vão nos adjetivar, vão nos humilhar por meio de brincadeiras, vão tentar nos humilhar por meio de perseguição. A igreja é perseguida em vários locais do mundo, mas nós não podemos desanimar. Cristo suportou. Nenhuma vergonha que eu ou você vai passar vai ser maior do que a vergonha que Cristo passou. Nenhum sofrimento que eu ou você vai passar nesta vida será maior do que o sofrimento que Cristo suportou. Nenhum desses homens que foram cerrados pelo meio, que foram devorados por leões, que passaram por antros, montes e covas da terra, nenhum sofrimento deles foi maior do que Cristo. Toda essa descrição do capítulo 11, ela ainda é inferior do que aquele que suportou o maior de todos os sofrimentos na cruz do Calvário. Ele é nosso modelo maior, ele é autor e consumador da nossa fé. Mas aqui há uma inversão quando nós começamos a entrar no versículo 4. Existem, o verso 4 ao verso 12, ao verso 13, melhor dizendo, existem dois tipos de sofrimentos que nós podemos passar e que nós somos chamados a perseverar diante do sofrimento. O verso 1 ao 3 é o sofrimento causado por pecadores que querem nos perseguir, querem nos humilhar. O verso 4 ao verso 12 é o sofrimento causado por Deus. E aí há um ponto em que essa palavra
palavra grega paideia, que ela foi traduzida em algumas versões aí por disciplina. A ideia dessa palavra é correção. Então, há dois conceitos na Bíblia em que nós podemos ver quando se fala sobre disciplina. Aquela disciplina que a igreja ela faz quando alguém está cometendo um pecado, uma disciplina eclesiástica para punir aquele pecado. E não é esse o foco do texto. O verso 4 ao verso 13 vai falar sobre a disciplina de modo mais amplo, quando Deus ele usa provações na vida para nos moldar. Quando nós somos disciplinados pela igreja, nós somos disciplinados por causa de algo específico, um pecado específico. Quando Deus ele nos molda, quando ele nos trata, existe certamente uma ligação com o pecado, mas não de modo direto. Quando você passa por uma provação na vida, não é porque você pecou, fez isso ou aquilo, mas é porque em mim e em você existe uma natureza caída. E Deus quer nos moldar, Ele quer trabalhar no nosso coração para que nós sejamos mais semelhantes a Cristo. Por isso Deus faz provações, para que por meio das provações nós sejamos moldados, nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos crescer na presença de Deus. Então, dentro dessa estrutura que Deus está falando, Ele está falando daquilo que Deus faz, que são as provações, e os irmãos estavam, ainda que existem pecadores que estão perseguindo a igreja, Deus que é soberano está usando toda a circunstância para essa provação cair sobre o seu povo, para que o povo seja, no meio dessas dores, no meio dessa angústia, eles sejam moldados e eles consigam enxergar alguma motivação positiva para encarar essas lutas e essas dores. Então, o versículo 4, nós vamos ver uma série de lições. A primeira lição está no verso 4, que é: em toda aprovação nós devemos considerar que podia ser pior. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. A imagem, os comentaristas destacam que a imagem é como uma imagem de uma luta de boxe. O pugilista ele está naquela luta e ele está sofrendo, aquela situação não é confortável, ele sabe que ele está apanhando, mas ele ainda não saiu sangue dele, ele ainda não está sendo perto de ser destruído, ele está sofrendo, mas ele ainda não resistiu até o sangue. E Cristo suportou a cruz e derramou o sangue. O sofrimento de Cristo foi muito maior, que ele mencionou no versículo 2. Nesse contexto, eles estão, chamados à apostasia, eles deveriam continuar perseverando, suportando as pancadas que eles estavam recebendo da comunidade judaica, porque eles ainda não estavam sangrando. Eles deveriam suportar, eles deveriam perseverar. É verdade que no capítulo 10, verso 34, diz que os bens deles foram tomados. Mas Cristo não foi tomado deles. Eles deveriam perseverar, ainda que eles passassem por duros sofrimentos, a dura realidade de vários pontos mencionados no capítulo 11. Eles deveriam perseverar, eles deveriam continuar, eles deveriam olhar para Cristo e dizer: olha, podia ser pior, eu não passei ainda por aquilo que Cristo passou, eu não estou derramando sangue. Quando nós estamos, meus irmãos, em meio a um sofrimento na vida, e ao invés de você levantar murmúrio, ao invés de você levantar queixa diante de Deus e você entrar por aquilo que as pessoas chamam de autocomiseração, que é você começar a dizer como minha vida é sofrida, e você alimentar esse tipo de sofrimento, se você começar a pensar: olha, tem muita gente que sofre muito mais do que eu preciso ter gratidão diante de Deus, eu sou conduzido a pensar como o profeta em Lamentações capítulo 3, pensar que apesar das minhas dores, a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Ao invés de começar a contar os meus problemas, eu começar a olhar para as bênçãos que eu já recebi na vida.
Começaram a levantar orações em gratidão ao Senhor, a pensar na misericórdia de Deus, a pensar como Deus Ele tem me guardado. Isso vai encher o meu coração, isso vai alimentar o meu coração a lutar contra esse sentimento que vai me fazer um ponto a desistir da minha perseverança. Eu vou querer fazer tudo para me livrar do problema. Esse caminho é exatamente o caminho contrário do coitadismo, da autocomiseração. Nós precisamos olhar para a vida e, apesar das dificuldades, nós precisamos seguir adiante. Nós não podemos afundar, nos fazer como pessoas miseráveis, como pessoas que não podem nada. Nós não podemos nos afundar num caminho de murmuração, de angústia. Na hora da provação, nós precisamos dizer, podia ser pior e eu preciso continuar, eu preciso ter gratidão, eu preciso cultivar gratidão, eu preciso dar louvores a Deus e eu preciso caminhar. Eu preciso ter uma perspectiva espiritual no meio da provação. Na hora da provação, nosso coração quer se livrar do problema. Mas eu preciso entender quem eu sou, para onde eu estou indo. A perspectiva espiritual está dita no verso 5 ao verso 8, quando nós começamos a perceber o meio, a minha vida, o mundo, a história, e perceber que eu sou filho de Deus e eu vivo debaixo do cuidado desse amor paternal. Isso é tão difícil, meus irmãos, em nossa geração, quando as pessoas querem tratar amor como algo incompatível da disciplina. Amor é não dizer não para o filho. Amor é não repreender ninguém. É nessa mentalidade mundana dessa teologia, a Bíblia não se encaixa. Porque o autor ele nos chama a refletir sobre um texto bíblico de Provérbios. Tanto o início do verso 5 como o verso 7 e o verso 8, eles dialogam com esse miolo do texto que está no versículo 5 e versículo 6, que é um texto de Provérbios. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Eles estão sendo perseguidos pela comunidade judaica. Os judeus estão pecando contra o Senhor e Deus vai punir eles. Mas Deus está convidando os leitores de Hebreus a olhar uma perspectiva diferente. Acima de tudo, Deus está governando e Deus está provando vocês. Nesse cenário todo de perseguição, existe alguém que é soberano, que controla a história, e vocês precisam ver qual é o papel de Deus no meio dessa dificuldade. Lembra lá do texto de Provérbios? Vocês se esqueceram desse cuidado de Deus? Vocês se esqueceram que Deus cuida de vocês como filhos? Esqueceram dessa palavra de consolo? O texto diz, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Desprezar é quando eu passo pela tribulação e a única coisa que eu quero na minha vida é sair dela. Eu quero resolver o problema. Desprezar é quando eu não paro para meditar. O que é que eu posso aprender? O que é que Deus quer me ensinar? Deus que é soberano, que controla a minha vida, que guia o meu ser. O que Ele quer me ensinar nesse momento da minha vida? O que é que Ele quer me fazer crescer? O que é que eu preciso melhorar? Porque a correção, ela vem do Senhor. A provação que nós passamos, ela vem do Senhor. Em todas as dificuldades, até quando alguém nos persegue. Quando alguém nos persegue no trabalho, um vizinho nos persegue, qualquer circunstância, você está no trânsito, alguém passa e xinga você. O pecado dessa pessoa. Mas existe alguém que está acima de tudo isso, que governa toda a história, e essa pessoa é Deus. E Deus está governando, Deus me colocou nesse cenário, e eu devo pensar o que é que eu preciso aprender com essa situação. Isso vem do Senhor. Agora, isso tem uma lição muito interessante, meus irmãos, para nós que somos pais. Qual é o melhor que você pode dar para o seu filho?
Pense na melhor coisa, na melhor educação, na melhor maneira de você cuidar do seu filho, de você amar o seu filho. Você pode pensar, pode meditar. Você jamais vai conseguir chegar a ter uma ação mais valiosa do que o próprio Deus. A melhor coisa que eu e você podemos fazer para com os nossos filhos é imitarmos o que Deus faz com os seus filhos. Por isso, na sua palavra, Deus diz, aqui, esse texto o texto de Provérbios fala sobre como Deus, ele trata com os seus filhos. O texto de Provérbios fala como nós devemos tratar os nossos filhos. Você quer amar o seu filho? Corrija o seu filho, discipline o seu filho, diga não ao seu filho. Não deixe o seu filho entregue ao seu próprio coração. Porque ao fazer isso, ao não cuidar e proteger o seu filho, dando tudo o que ele quer, livrando ele de todas as provações da vida, quando você fizer isso, você está fazendo exatamente aquilo que Deus não faz. Porque Deus ama corrigindo. Deus ama dando provações. Deus ama moldando o coração dos seus filhos para que eles sejam melhores, para que eles sejam tementes, para que eles aprendam o temor do Senhor. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Não despreze a correção do Senhor. O que está sendo dito é que essa disciplina vem de Deus e ela vem para a minha vida e vem para todos nós. Em vários momentos da vida nós passamos por provações, porque Deus quer nos ensinar. Não é que o mundo está desgovernado, não é que Deus nos abandonou, mas eu preciso passar pela provação, aprendendo de Deus. Uma coisa que pode acontecer no meio da provação é o desânimo. Provação não é o dia da festa, não é o dia da alegria. Provação é o dia do problema, é o dia do sofrimento. Por isso diz, nem desanime quando você é repreendido por ele. Por que nós ficamos desanimados? Porque quando nós começamos nós perdemos um pouco essa conexão, né, de provação e amor. Nós achamos muitas vezes que somos provados porque Deus nos abandona, porque Deus não nos quer o nosso bem, porque Deus não está olhando para nós. Nós fazemos muitas vezes como o mundo que tenta desassociar a provação do amor paternal. Não desanime. Não deixa o desânimo tomar conta quando ele nos repreende, quando ele trata com o nosso ser, quando ele trata com o nosso coração. As pessoas falam, né, que a correção é oposta ao amor. Aí como entender, né, nessa geração, uma geração que é antidisciplina, você não pode dizer não para o seu filho. Se o seu filho chorar, você se derrete diante dele, vai dar tudo que ele quer. Como entender essa verdade? Entender esse amor de Deus que nos faz muitas vezes chorar para o nosso bem, para nos amadurecer. E ao entender isso, que esse é o modo de trabalhar de Deus, eu não vou desanimar, eu sei que Deus tem um propósito. E aí o texto diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. O Senhor, ele vai moldando. Ele vai... A disciplina, meus irmãos, ela a aprovação na vida. É como se a gente estivesse sendo chicoteado. A gente sente aquelas dores, né? O texto vai falar um pouco mais à frente, é como se a gente estivesse manco. A gente não consegue andar, a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue trabalhar bem. Dependendo do tamanho da dor que a gente passa, a gente padece e a gente anela pelo momento de se livrar dessa dor. Mas existe algo que nos consola no meio da dor. É saber que existe um trabalhar de alguém que nos ama, que está nos moldando, que está cuidando do nosso coração, que está cuidando do nosso futuro, cuidando da nossa vida. E nós precisamos entender, no meio das dores da vida, o amor do Pai. Como que nossa geração vai conseguir compreender o amor do Pai no meio do sofrimento?
Mas naquela cultura, naqueles contextos, havia algo para ilustrar para o povo que era algo muito fácil de assimilar quando eles estavam passando por dores. Porque o versículo 7 diz: é para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Isso é uma pergunta. Se você faz essa pergunta no primeiro século, no meio da comunidade judaica, o pastor chega na igreja e diz assim: quem é? Ou chega no bairro, na rua, né? Chega na rua, tem lá 20 famílias, todas elas com filhos. Ele chega no meio da rua, na praça lá, ele vai pregar na praça e convida todos os vizinhos e ele faz a seguinte pergunta: quem é o pai de vocês que não corrige o filho? Em unânime os judeus iriam responder: os que vão para a igreja, os que não vão para a igreja. Eles iriam responder no primeiro século: ninguém. Ninguém deixa de corrigir o seu filho. Porque no primeiro século é inimaginável você ter um pai que não disciplina o seu filho. Então ele está dizendo: olha, quem é o filho a quem o pai não corrige? É uma pergunta que tem uma resposta muito clara, muito direta. Para a nossa geração, esse argumento, ele meio que, ele não tem uma força cultural. Porque quem é o filho que não é corrigido pelo pai? Muitos. A resposta seria essa: muitos. Você vai no meio da rua falar isso, tem um pai louco que fica batendo no seu filho. Tem um pai louco que ele vai lá e ele diz não para o filho fica chorando e ele não faz aquilo que o filho quer. Isso é exceção na nossa geração. Isso era tão importante na comunidade judaica que havia uma profissão. Você era uma pessoa que trabalhava no comércio, você era juiz da cidade, e você não tinha tempo para ficar todo o tempo ali com o seu filho durante os dias, a estrutura diária. Aí o que é que você fazia? Você contratava um cidadão que era especialista na educação de crianças. Havia isso no primeiro século. Contratava esse cidadão, ele recebia um salário, era um bom salário, o pai gastava dinheiro para contratar esse cidadão e ele iria treinar a criança. Ele disciplinava, batia na criança, ele dava alguns ensinos e fazia até exercício físico. Várias instruções ele fazia. O pai gastava dinheiro porque ele sabia que aquilo ali era importante. Educar o filho. Então qual é o pai que ao amar o seu filho, ele não vai gastar dinheiro cuidando para que o coração dele não seja arrogante? Quem é o filho a quem o pai não corrige? Se os judeus estão investindo, disciplinando os seus filhos, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele se mostra exatamente nesse moldar, nessas dores que nós sentimos. Mas havia algo também comum no primeiro século. Não eram todos judeus, mas havia alguns judeus que terminavam tendo relações fora do casamento. Eles se deitavam com outras mulheres e depois de um tempo, essas mulheres engravidavam. E eles tinham filhos bastardos. Os filhos bastardos, ele era filho de fulano, mas ele jamais tinha o mesmo direito daqueles filhos da família. Eles não usufruíam dos benefícios de um filho do casamento. E uma das coisas muito comuns do primeiro século é que o filho bastardo, ele não recebia o benefício, o pai não pagava esse educador para disciplinar ele. Ele ficava fora. E ninguém disciplinava ele. O pai não se preocupava em tratar, em corrigir, em dizer não, em pagar alguém para mandar ele sofrer, ele fazer exercício, ele se cansar, ele chorar. Ele era entregue. Ele tinha os dias sem disciplina. Aí o texto diz, versículo 8, mas se estão sem essa correção, pela qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Como esse versículo fala forte ao primeiro século, meus irmãos, porque ninguém queria ser o bastardo. Ser bastardo e não ter a correção do educador não significava algo bom. Todo mundo anelava por aquela disciplina, por aquele cuidado do pai, o pai que me disciplina, ele me disciplina porque ele me ama.
Eu sofro, eu choro, eu sinto dores, mas ele está gastando dinheiro na minha vida, ele está gastando dinheiro na minha educação, ele está gastando dinheiro para eu ser uma pessoa melhor, enquanto o outro é simplesmente abandonado, o outro é simplesmente desprezado. Percebe como muitas vezes a crise que nós temos, a crise do Salmo 73, que diz, por que a vida do ímpio não tem sofrimento? E a nossa vida tem tanto sofrimento. A resposta está aqui, é porque nós não somos bastardos. Eles não têm o benefício da educação por meio de sofrimento. Eles não são moldados, eles são entregues. Eles vão viver aquilo que está no coração deles. Enquanto a nossa vida nós somos moldados, nós somos trabalhados. E dói, meus irmãos. As provações muitas vezes nos tiram a noite, tiram o sono, nós choramos, nós nos angustiamos, nós muitas vezes dizemos, mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Aí Deus está dizendo na sua palavra, porque você é filho, você não é entregue. E nesse sentido Deus está trabalhando e nós vamos chorando e Deus vai moldando o nosso coração, Deus vai trabalhando, porque nós somos amados. Porque Deus tem uma lição para nos ensinar, Deus não nos entrega o nosso coração, Deus não nos entrega essa vida, Deus quer que sejamos pessoas melhores. E como nós somos melhores depois de momentos de tribulação? Nós começamos a amadurecer mais, nós aprendemos, nós olhamos para essa realidade do primeiro século, né? Esse investimento na educação, e nós começamos a fazer um paralelo com o tratar de Deus. Deus é como esse Pai que está preocupado em nos moldar. Por isso nós passamos por provações. Além disso, há uma outra ilustração, versículo 9, quando diz, além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Essa ilustração também é interessante, porque ela é meio confusa na nossa geração, né? Você não imagina no primeiro século um judeu, ele ser corrigido, e ele, pelo seu pai, e ele se rebelar contra o seu pai? Você não imagina isso? É uma comunidade onde valorizava muito o respeito, a submissão, a autoridade do pai. Então, quando ele fala, além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Você não imagina no meio da comunidade judaica alguém que não respeitava o pai dar uma ordem, você se sente e fica calado. O filho, ao entender isso no primeiro século, ele naturalmente iria obedecer, ele ia respeitar a voz do pai. Esse era o padrão. Se havia isso muito forte na cultura de respeito aos pais, a ordem dos pais, a correção, quando o filho desobedecia, o pai chegava lá e batia no filho. E o filho não se rebelava, ele acatava e respeitava o seu pai. Aí a comparação agora tá clara, né? Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Agora, verso 9 e verso 11, ele vai focar qual é o grande benefício, né, para onde nos leva essas dores. As provações, o menino faz coisa errada, né? O pai pega a sandália e bate no filho, a vara e bate no filho, ele sente aquelas dores. Um filho temente ao Senhor, ele ainda que ele está apanhando do seu pai, ele não duvida do amor do pai, e ele sabe que ele tem que respeitar o seu pai. As provações da vida são como se nós estivéssemos apanhando. Sentimos pancadas, sentimos dores, mas nós devemos respeitar o nosso Deus, que nos governa, que está nos dirigindo. Essas pancadas, elas têm um propósito de amor, de cuidado. Nós temos que respeitar o nosso pai, porque o nosso pai, nós temos que sujeitar para vivermos. Veja, são 3 palavras, verso 9, 10 e 11, que tem o mesmo significado. Ele vai falar sobre vida, ele vai falar sobre santificação ou santidade no versículo 10, e no versículo 11 ele vai falar sobre frutos de justiça. Por que Deus nos faz sermos provados, apanharmos, sentimos dores na vida? É porque Ele tem uma preocupação com a nossa santificação. Ele quer nos ver ter vida. Morte
é o caminho do pecado. Vida é ser uma pessoa melhor, é crescer na santificação, é ter frutos de justiça. Deus, Ele trabalha em nós, Ele milita em nós, em nossas vidas. Nós aqui muitas vezes nos desviamos do nosso propósito, da nossa vida. Nós muitas vezes estamos tão envolvidos em coisas boas da vida que nós achamos que o propósito da nossa vida é o conforto. O propósito da nossa vida é sermos mais semelhantes a Cristo. No meio do caminho nós vamos passar por conforto. No meio do caminho nós vamos passar por tribulações, provações. No meio do caminho nós vamos receber afagos do nosso Pai. No meio do caminho nós vamos receber pancadas. Porque no meio dessa caminhada nós vamos sendo moldados e nós vamos sendo transformados a sermos mais semelhantes a Cristo, para termos vida. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, sendo segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu começo a ter uma perspectiva espiritual sobre a tribulação. O pai, ele corrige porque ele vê um erro no filho e o que ele entende de melhor, ele corrige o seu filho. Mas você não pode comparar a sabedoria do pai com a sabedoria de Deus. O pai corrige segundo melhor lhes parecia, mas Deus corrige conforme a sua onisciência. E Ele corrige para nós sermos participantes da sua santidade. Às vezes, no meio da tribulação, a gente pode ter o sentimento de que Deus ele quer nos tirar algo. Na realidade, Deus quer nos dar algo. Ele quer nos dar uma riqueza maior. Ele quer nos dar algo que é dele, a sua santidade. Ele quer fazer essa santidade entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, entrar no nosso ser parte da nossa vida. Ele está fazendo com que a nossa vida seja uma vida mais rica espiritualmente. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Se eu olhar para a disciplina com essa perspectiva puramente terrena, eu vou sempre dizer, eu perdi algo. Eu deixei de ter algo. Mas aí eu começo a ter uma perspectiva espiritual e perceber que é o fruto de justiça, é a minha santificação, são valores espirituais. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No meio da tribulação eu perdi coisas na vida, mas eu aprendi a orar mais. Por causa de uma tribulação eu perdi sonhos da minha vida, mas eu aprendi a temer mais. Eu aprendi a importância do culto ao Senhor, aprendi a importância da leitura bíblica. Que valores, meus irmãos, nós aprendemos quando nós somos como que atribulados, nós passamos pelas pancadas da vida, nós somos provados, nós temos frutos de justiça. A riqueza é espiritual. A riqueza não é coisas dessa vida, coisas materiais. O que nós precisamos entender, meus irmãos, não é que nós vamos desejar a tribulação. A tribulação não é algo para ser desejado. Mas ao passarmos pelas provações da vida, nós precisamos aprender quais lições Deus quer nos ensinar por meio dessa tribulação. Qual é o resultado espiritual, a riqueza espiritual que eu estou trazendo para a minha vida, que Deus está fazendo entrar no meu coração. Esse é o grande valor de nós passarmos pela provação. Mas na provação, na tribulação, existe algo muito importante. É o nosso ânimo. Você não pode deixar com que essas verdades sejam apenas teológicas na nossa mente e o seu coração seja tomado de um desânimo tão grande que você não consiga perceber a riqueza dessa verdade. Por isso, o versículo 12 ao 13 nos apresentam duas implicações desse ensino. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Imagine alguém exausto, depois de um dia de trabalho, depois de uma caminhada enorme. Eles faziam caminhadas, né? Não havia um transporte público, eles caminhavam de cidade a cidade, e às vezes eles chegavam com os joelhos tremendo de tanto cansaço na perna. A imagem é de alguém exausto, com as mãos cansadas.
com os joelhos tremendo, não conseguem nem dar firmeza aos pés, ficar em pé. A vontade que tem é deitar e se entregar ao sono. As tribulações na vida, meus irmãos, elas causam uma dor emocional tão grande em nossas vidas. É como se a gente fosse isso. A gente tivesse com a mão cansada, com os joelhos tremendo. A gente não consegue ficar nem em pé. Mas a palavra do Senhor é: levantem as mãos. Levantem as mãos. Essas verdades, elas nos devem, meus irmãos, olhar as tribulações e as provações na vida com outra perspectiva. Nós não podemos, mesmo que cansados, mesmo que exaustos, mesmo que angustiados, nós não podemos deixar o desânimo tomar conta do nosso coração. E nós temos que ser objetivos e práticos. Levanta as mãos, segue adiante. Como eu posso, diante da tribulação da minha vida, eu não me entregar à angústia? Porque eu vou trazer ao meu coração essas verdades. Podia ser pior, eu preciso alimentar a gratidão no meu coração. O que ele diz no versículo 5 ao versículo 8, eu preciso trazer à memória o que Deus me ama. Ele é um pai que está cuidando da minha vida, Ele está tratando o meu coração. Eu preciso olhar para a minha vida e ver a esperança, ver uma perspectiva espiritual. Tudo bem, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, mas eu vou aprender algo para a minha vida espiritual. Eu vou ter um enriquecimento na minha vida espiritual, frutos de justiça. Ele vai me fazer participante da sua santidade. Eu preciso, por isso, com essa perspectiva, levantar as mãos, restabelecer as pernas, fortalecer os joelhos vacilantes. Eu preciso continuar por saber que Deus está trabalhando na minha vida. Segunda verdade, do versículo 13 diz: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Essa imagem da peregrinação, né, que é a imagem de Josué capítulo 1, do Salmo 1. Veja interessante que quando o cidadão ele está passando por uma tribulação, é como ele sendo alguma pessoa que está fazendo uma longa caminhada na viagem e ele levou uma surra na perna e ele está manquejando. Ele está manquejando e ele tem uma proposta que é seguir o caminho reto, e a tentação é ele parar, ele se desviar do caminho, ele parar na roda dos escarnecedores. Às vezes as pessoas acham que o que vai trazer alento para o momento em que você está passando por uma tribulação é exatamente fazer aquilo que vai trazer talvez uma alegria momentânea no caminho do pecado. Você sair, mas o melhor é continuar manquejando, continuar sofrendo, mas continuar andando, continuar no caminho reto. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie. Você na tribulação, você é um manco. Quando nós estamos passando as dores da vida, nós não conseguimos caminhar bem, nós não conseguimos comer bem, nós não conseguimos ter vontade para orar, ter vontade para ler, ter vontade para ir para o culto. Mas sabe o que você precisa fazer? É continuar manquejando, é continuar andando. Você não pode se desviar para a direita nem para a esquerda, você tem que ser objetivo nessa perseverança, nessa caminhada. A comunidade judaica está rejeitando você, você não pode participar das festas judaicas, você foi excluído da família, mas continua indo para o culto ao Senhor. Continua adorando, deixa todos continuarem dando lapada em você, deixa todos perseguirem. Você parece que você está apanhando de Deus e você não consegue andar, você não consegue ter prazer nem para se alimentar, mas continua manquejando, continua perseverando, continua firme, porque se você se desviar, você não vai encontrar a cura. Continua, para que o manco não se desvie, mas seja curado. É nesse caminho que você vai encontrar a cura. Não vai ser parando, se desviando do caminho da palavra de Deus que você vai encontrar a solução para a sua alma. Não vai ser abandonando ao Senhor que você vai encontrar alento para o seu coração. Precisamos, meus irmãos, já tirar algumas lições desse texto sobre provações, sobre dores na vida, para que nós não... creio que o objetivo principal da narrativa nesse bloco do texto é você
não usar a provação, a dificuldade como justificativa para você se desviar do caminho. Às vezes a gente precisa caminhar até manquejando, mas a gente precisa caminhar. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito, porque é no caminho do Senhor que nós vamos ser restaurados. Nós precisamos cumprir as obrigações, continuar caminhando para a glória de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Cuidado, meus irmãos, na hora da aprovação, para o meu coração e o seu coração não assimilar o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios não tem nada para nos enriquecer. Cuidado para você não imaginar que a roda dos escarnecedores é o lugar onde você vai encontrar a solução para os seus problemas. Cuidado com os 3 amigos de Jó, que tentam trazer uma rápida explicação por que você está passando por essa crise na vida. E sempre vão vincular a sua provação a um pecado específico. Você está passando por provação porque todos nós vamos passar por provações. Porque nós temos um Pai que investe no nosso coração. Nós não somos bastardos. Nós não somos filhos da amante. Nós somos filhos do casamento. E como filhos do casamento, nosso Pai está atento ao nosso coração. Ele está gastando tempo no nosso coração. Ele está cuidando do nosso coração. Ele nos diz não. Por isso, pais, disciplinem os seus filhos. Digam não aos seus filhos. Porque os seus filhos não são filhos da amante. São filhos preciosos. Que precisam ser disciplinados, que precisam ser corrigidos, que precisam ser amados. Deus nos chama para amar os nossos filhos como Deus nos ama. Que o Senhor nos abençoe.